Ele estava acostumado a ser obedecido. Ordens nunca eram questionadas naquela casa, apenas cumpridas. Mas naquela tarde, quando o barão falou com a certeza de quem nunca foi desafiado, ela não respondeu. Não foi rebeldia, não foi afronta, foi silêncio. E foi ali que ele entendeu pela primeira vez que havia algo que não podia controlar. E aquele silêncio mudaria tudo. A casa que esperava respostas. O casarão sempre soube o que esperar das pessoas. As paredes grossas, o assoalho antigo, as portas altas de madeira escura, tudo ali havia sido moldado para impor ordem. Não era um lugar de gritos, mas de silêncios obedientes, de passos contidos, de vozes que nunca se levantavam além do necessário. O barão aprendera cedo que a autoridade não precisava ser exibida, bastava existir. Quando ele entrava em um cômodo, as conversas cessavam. Quando falava, ninguém perguntava por quê. A obediência não era exigida, era presumida. Aquela casa funcionava assim havia gerações. Ele herdara o título ainda jovem, junto com as terras, os contratos, os retratos de antepassados pendurados nas paredes. Herdara também a certeza de que tudo precisava estar no lugar certo, pessoas incluídas. Ela chegou muito depois. Não chegou anunciada, não chegou pedindo. Chegou como chegam aqueles que não têm escolha, trazida pelo acaso, pela necessidade, por uma sucessão de perdas que não cabem em palavras. Veio com poucas coisas, um passado que ninguém perguntou e um olhar atento demais para alguém que deveria apenas cumprir tarefas. No início, passou despercebida, e isso lhe pareceu conveniente. Ela fazia o que era esperado. Acordava cedo, caminhava pelos corredores sem fazer ruído, executava ordens sem atrasos, nunca causava problemas, nunca chamava atenção. Mas havia algo nela que não se encaixava no ritmo da casa. Ela não corria, não se justificava, não se explicava além do necessário. Quando recebia uma ordem, assentia com a cabeça. Mas não havia pressa em agradar. Havia apenas cumprimento. Como se obedecer fosse uma escolha consciente, não uma submissão automática. O barão notou isso antes de entender. Notou no jeito como ela atravessava o pátio com passos firmes, sem olhar para o chão. Notou no modo como mantinha a postura ereta, mesmo diante de criados mais antigos, como se não aceitasse ser diminuída por hábito. Aquilo o incomodou sem motivo claro. Naquela tarde, o sol entrava baixo pelas janelas longas do corredor principal, desenhando faixas douradas sobre o piso antigo. O casarão estava quieto demais, um silêncio que ele conhecia bem e sempre controlara. Ao vê-la passar, chamou pelo nome. A ordem foi simples, direta, dita no tom de sempre, o tom que nunca fora questionado. Ela parou, virou-se lentamente e ficou em silêncio. Não havia desafio em seu rosto, nenhuma insolência, nenhum gesto de afronta. O olhar era calmo, firme, presente. Ela simplesmente não respondeu. O barão sentiu o tempo hesitar por um instante, como se a casa tivesse errado o compasso. Repetiu a ordem. A voz saiu um pouco mais baixa, mais controlada do que pretendia. Ela continuou ali, silenciosa. Foi então que ele percebeu algo desconcertante. Aquele silêncio não era descuido, não era medo, não era confusão. Era uma resposta, só que não do tipo ao qual ele estava acostumado. Ela não discutia, não explicava, não pedia permissão para existir, apenas permanecia. O barão sentiu uma irritação estranha subir pelo peito, mas ela não se transformou em raiva. Transformou-se em algo pior. Curiosidade. A sensação incômoda de que havia diante dele alguém que não reagia segundo o roteiro. "Está me ouvindo?" perguntou mais por hábito do que por necessidade. Ela inclinou levemente a cabeça. Um gesto mínimo, respeitoso, mas não disse nada. O silêncio entre os dois se alongou, pesado, audível. Os criados ao fundo fingiam não ver. Aquela casa não estava acostumada a testemunhar momentos assim. Por fim, ela se afastou. Não apressada, não provocativa. Apenas seguiu o caminho como se tivesse entendido tudo o que precisava e decidido não responder. O barão ficou parado no corredor,
sentindo algo se deslocar por dentro. Não era desrespeito. Não era insubordinação. Era algo muito mais difícil de enfrentar. Alguém que não precisava provar nada, nem a ele, nem àquela casa. Naquele instante, o barão percebeu, sem saber explicar porquê, que aquele silêncio não passaria despercebido, que ele ficaria ali, ecoando nos corredores, muito depois de ela ter ido embora. E pela primeira vez em muitos anos, entendeu que nem toda autoridade sobrevive quando encontra alguém que não pede permissão para ser inteira. A casa continuou silenciosa, mas já não era o mesmo silêncio de antes. O silêncio que não se explica. Naquela noite, o barão demorou a dormir. Não era insônia comum, daquelas que o acompanhavam em épocas de decisões difíceis ou colheitas mal resolvidas. Era um incômodo mais sutil, quase imperceptível, mas persistente, como uma palavra que se forma na ponta da língua e nunca chega a ser dita. O silêncio dela continuava ali. Ele se levantou da cama ainda antes do amanhecer e atravessou o quarto amplo, onde os móveis permaneciam exatamente nos mesmos lugares havia anos. Nada ali mudava sem que ele ordenasse. Nada escapava ao seu controle, exceto aquele silêncio. Do lado de fora, o céu começava a clarear lentamente. A fazenda despertava com sons baixos, passos na terra, portas sendo abertas, o ranger distante de uma carroça. Tudo obedecia ao ritmo habitual. Tudo, menos ele. O barão vestiu-se com cuidado, como sempre. Ajustou o casaco, abotoou a camisa com precisão, passou a mão pelos cabelos diante do espelho. O reflexo devolveu-lhe a imagem conhecida. Postura firme, olhar seguro, traços que não revelavam facilmente o que se passava por dentro. Mas naquela manhã, o espelho parecia menos convincente. Ao descer para o pátio, percebeu-a à distância. Ela estava ali, cumprindo suas tarefas como em qualquer outro dia. Movia-se com a mesma tranquilidade de sempre, sem pressa, sem rigidez excessiva. Conversava pouco e, quando falava, era apenas o necessário. Nada em sua postura denunciava o acontecimento da tarde anterior. Isso o desarmou. Ele esperava, sem admitir, algum sinal. Um pedido de desculpas, talvez. Um olhar inquieto. Um esforço discreto para reparar o que ele considerava um desequilíbrio. Mas ela não ofereceu nada disso. Ela existia como antes, inteira, imperturbável. O barão passou por ela uma vez, depois outra. Sentiu o impulso de falar, não para ordenar, mas para compreender. O que era aquilo? Por que aquele silêncio permanecia tão sólido? Mas não falou. Descobriu com um desconforto crescente que não sabia como iniciar uma conversa que não fosse uma ordem. Naquela casa, ele nunca precisara explicar-se. Ela, por sua vez, parecia perfeitamente confortável com a ausência de palavras. Ao longo do dia, o barão tentou se ocupar com assuntos práticos, reuniões, decisões, contas, visitas breves de administradores das terras vizinhas. Falava, respondia, decidia. Tudo funcionava como sempre. Mas em cada intervalo, em cada momento de pausa, o pensamento retornava à mesma imagem. Ela parada no corredor, olhando para ele sem dizer nada. Não havia reprovação naquele olhar. Havia algo mais difícil de suportar. Aceitação sem submissão. Ao entardecer, encontrou-se novamente diante dela. O acaso, ou algo parecido, fez com que dividissem o mesmo espaço por alguns instantes. O corredor estava vazio. A luz dourada entrava pelas janelas laterais, desenhando sombras longas no chão. O barão falou. Ontem, começou, interrompendo-se logo em seguida. Ela levantou os olhos para ele com calma. Esperou. O silêncio voltou a se instalar entre os dois, mas desta vez não era imposto por ela. Era ele quem não encontrava as palavras certas. Você costuma responder quando é chamada, disse finalmente num tom neutro, quase cuidadoso. Ela sustentou o olhar por mais um segundo do que seria habitual. Depois respondeu com voz baixa e firme. Sim, a resposta era simples, correta, mas não explicava nada. O barão sentiu um leve aperto no peito, um desconforto que não soube interpretar. Então por que ontem não respondeu?
Perguntou sem elevar a voz. Ela respirou fundo antes de falar. Um gesto quase imperceptível, mas suficiente para mostrar que aquela resposta era uma escolha. Porque nem toda ordem pede palavras, disse. Algumas pedem apenas presença. O barão não esperava por aquilo. A frase não era insolente, não era acusatória. Era clara, e de algum modo colocava os dois em um mesmo nível, algo que raramente acontecia. Ela não se explicou além disso. Fez uma leve inclinação de cabeça, respeitosa, contida, e se afastou. O barão permaneceu ali, imóvel, sentindo algo se reorganizar lentamente dentro de si. Ele percebia agora que o silêncio dela não era ausência, era posicionamento. Ela não se recusava a obedecer. Ela apenas não entregava mais do que precisava. Naquela noite, enquanto o casarão mergulhava novamente em seu silêncio costumeiro, o barão compreendeu algo inquietante. Não era a desobediência que o perturbava. Era o fato de que, diante dela, ele não sabia mais qual papel representar. Porque autoridade ele sempre teve. Mas diante de alguém que não implora, autoridade não basta. E pela primeira vez, ele começou a suspeitar que talvez aquele silêncio não fosse algo a ser corrigido, mas algo a ser escutado. Quando o controle não é suficiente. Os dias seguintes transcorreram sem incidentes visíveis. Nada mudou na rotina da casa. As refeições continuaram a ser servidas nos mesmos horários, os empregados cumpriam suas funções, as decisões do barão seguiam sendo executadas com a eficiência de sempre. Para qualquer observador externo, tudo permanecia exatamente como antes. Mas o barão sabia. Algo havia se deslocado. Ele passou a notar detalhes que antes não registrava. Pequenas pausas, movimentos contidos. O modo como ela ocupava os espaços sem nunca parecer pequena, nem mesmo diante dele. Não havia desafio, não havia provocação, havia presença. E isso o inquietava mais do que qualquer confronto direto. Em uma tarde de céu baixo e vento leve, o barão decidiu cavalgar sozinho. Não avisou ninguém. Apenas selou o cavalo e seguiu pelos caminhos que conhecia desde jovem, como quem procura respostas em trilhas antigas. O campo se estendia amplo à sua frente, mas nem mesmo a vastidão parecia suficiente para aliviar a pressão que sentia no peito. Pensava nela sem querer pensar. Lembrava-se do tom de voz, do silêncio firme, da ausência de explicações. Ele sempre acreditara que o respeito vinha da clareza das ordens, da previsibilidade, da distância correta entre quem manda e quem obedece. Mas aquela mulher não se encaixava nesse esquema. Ela não o enfrentava, não o desafiava, não tentava agradar. Ela simplesmente existia dentro dos próprios limites, e isso desmontava algo que ele jamais precisara questionar. Ao retornar à casa já no fim da tarde, encontrou-a no jardim lateral, próxima às roseiras antigas que quase ninguém cuidava. Ela aparava galhos secos com cuidado, como se cada corte fosse uma decisão pensada. O barão desacelerou o passo. Ficou observando por alguns instantes, sem se anunciar. Notou a concentração dela, o modo como avaliava cada ramo antes de tocá-lo. Aquilo não era submissão, era critério. Essas rosas floresciam melhor antigamente, disse ele, quebrando o silêncio. Ela ergueu o olhar devagar. Não se assustou. Sim, respondeu, mas ainda florescem. Só precisam de menos pressa e mais espaço. O barão não comentou. A resposta não parecia dirigida a ele e ainda assim o atingiu. Ela voltou ao trabalho, como se a conversa estivesse encerrada. Não havia expectativa de continuação. Não havia necessidade de aprovação. Ele percebeu então que ela falava quando achava necessário, não quando esperavam que falasse. Você não teme dizer o que pensa? Perguntou, quase sem perceber que formulava aquilo como pergunta. Ela apoiou a tesoura ao lado e limpou as mãos no avental antes de responder. Eu temo, disse com honestidade. Mas aprendi que o silêncio também é uma forma de dizer o que se pensa. Só não agrada a todos. O barão sentiu um leve impacto. Não era a resposta que esperava. Talvez porque não houvesse resposta confortável para alguém que sempre controlou os diálogos.
E o que você pensa agora? Ele insistiu, mais baixo. Ela sustentou o olhar por um instante. Não havia desafio ali, apenas verdade. Penso que o senhor está acostumado a ser obedecido, disse, mas não está acostumado a ser observado. O barão respirou fundo. Ela não havia ultrapassado limites. Não fora rude, mas tocara em algo essencial. Ele se afastou alguns passos, como se precisasse de espaço para reorganizar o próprio peso. Naquela noite, sozinho em seu gabinete, o barão abriu uma gaveta que raramente usava. Dentro dela estavam papéis antigos, cartas nunca respondidas, registros de decisões tomadas com firmeza e solidão. Percebeu com um desconforto crescente que sempre confundira autoridade com distância, que acreditara por anos que ser respeitado significava não ser questionado, nem mesmo em silêncio. Ela não lhe tirava o controle da casa. Ela lhe tirava a ilusão de que o controle bastava, e isso o obrigava a olhar para algo que evitara por toda a vida. A possibilidade de que algumas pessoas não precisam de ordens para permanecer. Antes de apagar a luz, o barão admitiu apenas para si. Não era o comportamento dela que precisava ser compreendido. Era o próprio modo como ele sempre se colocou acima, e nunca ao lado. E esse pensamento silencioso e incômodo ficou ali, ecoando na escuridão do quarto, como uma pergunta que ele ainda não sabia responder. Quando o silêncio se torna escolha. Naquela manhã, o casarão despertou sem ordens. O barão já estava acordado antes que o sol rompesse o horizonte. Sentado à escrivaninha, observava a luz fria atravessar a janela alta, pousando sobre os móveis antigos, como se revelasse aos poucos tudo aquilo que ele evitara enxergar. Durante anos acreditara que liderança se confundia com controle, que respeito nascia da distância, que silêncio alheio era sinal de concordância, mas agora compreendia, tarde talvez, que existiam silêncios muito diferentes. O dela nunca fora submissão. Era escolha. Levantou-se e percorreu a casa devagar. O som dos próprios passos parecia estranho, como se o piso reconhecesse uma presença menos rígida. Passou pela biblioteca, pelo salão principal, pelos corredores que sempre conhecera como território de comando, e que agora pareciam apenas espaços. No jardim, encontrou-a. Ela estava ajoelhada perto das roseiras, as mãos sujas de terra, o vestido simples preso nos cotovelos. Trabalhava com cuidado, como quem entende que certas coisas não respondem à pressa. Ele se aproximou, mas não falou de imediato. Ela sentiu a presença dele, mas não se virou. Passei a vida esperando obediência, disse o barão por fim. E sempre a recebi. Ela continuou em silêncio, desligando o regador com calma. Mas percebo agora, ele continuou, que obediência não sustenta ninguém por muito tempo. Ela se levantou e só então voltou-se para ele. Não sustenta, respondeu. Apenas mantém. Ele assentiu lentamente. Você nunca tentou me agradar. Nunca pediu nada. Nunca se encolheu. Não era necessário, disse ela sem dureza. Eu não vim para caber. Vim para ser. O barão sentiu o impacto daquelas palavras mais do que qualquer confronto que já tivera. Ainda assim, ele hesitou, algo raro nele. Eu gostaria de saber se você escolhe ficar. Ela respirou fundo. Não havia medo em seu olhar, apenas verdade. Eu fico, disse, enquanto houver respeito, enquanto eu não precisar diminuir quem sou para permanecer. O silêncio que se formou entre os dois não foi pesado, foi justo. Então ficamos, respondeu o barão. Não por ordem, não por dever, mas por decisão. Ela assentiu uma única vez. Não houve promessa de amor, não houve toque. Não houve palavras maiores do que o necessário. Houve entendimento. O barão afastou-se alguns passos e, antes de sair do jardim, disse algo que jamais dissera a alguém naquela casa. Se um dia quiser partir, não precisará pedir permissão. Ela o observou ir embora, sentindo algo novo se acomodar dentro de si. Não vitória, não dependência, mas reconhecimento. A casa seguiu seu ritmo. Os dias continuaram. Nada mudou por fora. Mas ali, entre o jardim e o silêncio,
algo essencial foi ajustado. Ele aprendeu que não se conquista a presença exigindo. Ela nunca precisou implorar para permanecer. Porque às vezes o amor não nasce da falta. Nasce quando duas pessoas escolhem ficar inteiras.